Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer aqui um paralelo entre dois personagens. O Tom Ripley, de O Talentoso Ripley, e Oliver, de Saltburn. Por quê? São dois personagens que têm muitas coisas em comum. A história dos dois filmes são muito parecidas, mas tem alguns detalhes, né, dos dois personagens, de uma história que tem um início e um final muito semelhante, e mesmo assim são personagens muito diferentes, psiquicamente falando, certo? Então vamos lá, meu nome é João Otávio Martinez, psiquiatra e psicoterapeuta, e vamos para nossa análise. Bom, primeiro de tudo, por que a história é tão parecida, né? Vamos contextualizar. Em ambas as histórias nós temos personagens, homens, jovens, de famílias menos favorecidas, né? Eles são pobres e eles têm o desejo de ascender, ficar rico. Eles vão para o Oliver vai para uma família muito rica, vivendo, morando e comendo deles de favor. E o Tom também, ele vai para a casa do Dick, que é um amigo que tem um pai muito rico, ele vive na Itália, ou simplesmente usufruindo da fortuna do pai, e ele vive, né, com este amigo, e no final, né, ambos eles matam muitas pessoas para atingir esse objetivo e ficam com a fortuna dessas famílias, né? Então a história é muito semelhante, início, meio e fim. Desejo de ascender, assassinos, né? Matam para pegar a fortuna da pessoa com que eles estão, enfim, parasitando ali. Mas tem diferenças importantes nesses dois personagens, que é o que a gente vai fazer aqui. Primeira diferença importante que eu vou trazer aqui: a capacidade de arquitetar o plano, de planejar, certo? Enquanto Oliver, antes dele ir para a mansão, antes dele ser sequer convidado para entrar na casa, né, da família, ele já tem tudo arquitetado. Ele já queria. Ele viu o Félix, ele já queria conquistar o Félix, fazer o Félix sentir pena, né? Fazer o Félix criar uma sensação de que ele precisa ajudar o Oliver. Ele manipula, ele conquista, ele encanta para entrar na família. Ele já tem tudo pensado em assassinar cada membro da família e como que ele vai fazer para no final de tudo a fortuna ficar com ele. Cada passo é calculado, não tem erro, não tem ninguém quase descobrindo aquela coisa pode errar, não. Tava tudo planejado, arquitetado, tintim por tintim, inclusive as mortes. E Tom não. O Tom, ele tem, sim, a mesma capacidade de envolver o outro, de seduzir, de manipular, ludibriar, enganar, mentir. Ele mente toda a sua vida, ele mente de onde ele saiu, ele mente da onde se conheceu, ele mente tudo. Mas o objetivo dele não era ir lá, assassinar o Dick e pegar a sua fortuna. Não era assassinar ninguém, na verdade. Nem ter a fortuna dele depois. Ele queria... Ele vai pensando muito no aqui e no agora. Eu tô aqui numa situação muito ruim. O pai dele me ofereceu $1.000 pra me lá convencer ele. Eu vou lá convencer ele. Aí no que ele chega lá, ele vê, não, tem uma situação melhor aqui. Vamos enganar o pai, vamos ficando aqui. E ele vai, uma situação vai levando a outra. Ele acaba matando muitas pessoas. Como nada é planejado, como nada é arquitetado, ele acaba se metendo em muitas enrascadas. Ele vai tendo que cada vez fazer alguma coisa para sair do buraco. Não é que ele queria matar todo mundo, na verdade ele não queria matar ninguém. Ele não queria nenhuma das mortes, nem a do Dick. Mas ele mata uma, como é que eu vou resolver isso? Ele vai resolvendo quando ele aparece um ponto, um nó desatado que ele deixou. Não, aí ele acaba tendo que matar outra pessoa para encobrir, e aí ele sempre vai tendo que matar um, matar outro para tentar solucionar os seus problemas. Ele não tem prazer em matar.
que o Oliver tem. Ele não tem o prazer em fazer sentir mal que o Oliver tem. Aquela coisa do... O Oliver, ele ficou muito feliz em cada tortura que ele fez com a família. Em cada desgraça que ele foi causando aos poucos. Isso ia trazendo prazer a ele, né? O final, que já estava calculado, é a cereja do bolo. Ele vai gostando de cada situação que ele vai causando. O Tom não. O Tom não é... primeiro que ele não tinha nada planejado. As coisas foram acontecendo. Inclusive, ele vai dar conta depois que... mas peraí, eu posso me fazer passar por Dick. Ele já tinha até matado o Dick, né? E aí a gente vai para um segundo ponto. Já entrando aqui mais ou menos, a gente entra no segundo ponto. O Oliver não tem sensações em relação aos outros, assim, né? Até ele tem, assim, eu fui superficial na minha fala agora. Ele tem raiva, ele tem prazer, né? Mas como que é essa raiva, como esse prazer? Ele não é aquela raiva absurda, não, ele tem raiva de que as pessoas não são extensão do corpo dele, ele tem raiva de que, do jeito que ele manipula as pessoas não vão vendo, é uma raiva, e é uma raiva sutil, a maneira como ele sente essa raiva é uma raiva diferente, não é uma raiva de quem tá magoado, não é uma raiva de quem tá frustrado, talvez uma raiva de tipo assim, por que tu tem o que eu não tenho? Né? Por que a tua vida é tão boa e a minha não é? Né? É uma raiva, mas assim, também não é uma raiva tão intensa assim, né? Não é aquele ódio. E também tem prazer, mas não tem prazer com os outros, ele tem prazer em matar, ele tem prazer em manipular, ele tem prazer no final ver que ele teve sucesso, ele tem prazer no arquitetar aquele todo, né? O Tom não. O Tom, o que eu quero dizer é que o Oliver não tem empatia, ele não sente mal por ir lá e matar o Félix. Ele não sente remorso, ele não sente culpa, ele não sente medo, não tem medo de ser pego, não tem medo de ser descoberto. Ele tá ali como um caçador diante das suas presas. Um caçador calculista, um predador diante das suas presas, curtindo a caça. E o Tom não. O Tom, ele ama o Dick. Ele se apaixona pelo Dick na história. Inclusive, a morte é no momento que o Dick tá xingando o Tom. Eles estão brigando, discutindo. O Tom, inclusive, convida ele. Quem sabe a gente mora junto, quem sabe a gente divide um apartamento. Eu vi que tu tá sentindo uma coisa por mim também. Eu digo, não, eu não. E aí ele ofende o Tom, e o Tom, num ato impulsivo, mata o Dick, né? Então, essa questão, né, de sensações é completamente diferente nos dois personagens. E o Tom sente culpa, sente remorso, ele tem pesadelos pelo que ele teve que fazer. O último assassinato do Peter, ele tá triste porque ele vai ter que matar o Peter. Ele tá, que desgraça é essa minha? Quando eu tô feliz com alguém, eu tenho que ir lá matar ela, porque vão me descobrir. Né? Então, ele tem remorso, ele não queria matar, ele sente mal por matar, ele mata chorando, né? De triste. Então, ele tem capacidade sim de se colocar no lugar do outro, ele quer salvar a sua pele, ele quer sair dessa, né? Mas essa capacidade de sentir, de remorso, culpa e dor, o Tom tem, coisa que o Oliver não tem. Então, antes de trazer mais algumas características, o ponto que eu queria trazer, principalmente desses dois personagens, é que assim, enquanto nós temos histórias muito parecidas, né, um dos personagens é claramente um psicopata, que é o Oliver. O Oliver, ele é, sem dúvida nenhuma, um sociopata. Cenas assim que deixa ele não tem... a última cena fica muito claro, né? Que ele tá lá, ele calculou tudo, manipulou tudo, teve sucesso. Na última cena ele tá lá, nu, dançando, feliz, né? Sem a sua máscara, como se ele pega aquela máscara que ele tinha, ele tira a máscara. Esse sou eu, na minha beleza, na minha grandeza, no meu sucesso, e dança calmamente sobre os seus espólios, né, das suas conquistas, né? Então, ele não tem nenhum pingo de culpa, não se sente mal. Até a própria felicidade, ela é calma e leviana, como quem sabia que esse seu plano ia dar certo, né? Enquanto o Oliver, assim,
eu não colocaria ele como um psicopata. Ele tem medo, coisa que não é tão comum no psicopata, que certamente não é comum no Oliver, esse medo de ser pego, essa angústia de ser pego, né? Inclusive, tem um dado, né? Alguns estudos mostram que a frequência cardíaca dos psicopatas, ela é menor, né? Essa coisa da ansiedade, do pico da adrenalina é menor. Inclusive, é um dos motivos deles terem cada vez, os psicopatas, serial killers, né? Cada vez deixar mais pistas para que eles possam ser pegos. Ser pego é um sentimento, né, mais próximo. Ele começa a ficar, sobe a adrenalina e dá um prazer, sensação, né? Então, o Oliver não tem medo nenhum de ser pego. Ele tá ali brincando, ele tá ali se divertindo. Tom não. Tom tem muito medo de ser pego, né? Angústia, ansiedade, ele fica preocupado. Ele tem muitas sensações de não é o que ele queria. O Oliver é claramente um psicopata. O Tom não me parece, né? Tem muitas coisas que me falam assim contra ele ser um psicopata, né? Ele é um cara mau, né? Ele não pensou em nenhum momento, não vamos dizer que ele é bonzinho, ele não pensou em nenhum momento ir lá se entregar. Eu matei o meu amigo Dick. Não. Ele, né? Ele tem um nívelzinho ali de culpa, remorso e medo, mas ele está determinado a atingir os seus objetivos. Né? Ele não é uma flor. A gente tem que colocar as coisas numa régua, onde o ápice da falta de empatia está de um lado, né? E aí a gente vai tendo graus. O Tom, ele tem alguma capacidade de se colocar no lugar do outro, uma coisa que o Oliver jamais teria, essa capacidade de empatia, né? O Tom tem, em certo ponto, não o suficiente para ir lá e se entregar, para parar de matar, né? Não desisto, pessoal, desisto, tá? Fui eu. Não, ele vai se metendo cada vez em mais uma furada, mais uma furada, mais uma furada, e fazendo o que tiver que fazer para atingir os seus objetivos. Então, um grau de perversidade, de crueldade, de maldade, o Tom tem. Mas me parece que o dele está muito mais ligado a uma necessidade de sobrevivência do que propriamente no prazer em ver a dor do outro, do prazer em ver a desgraça do outro, né? E muito pelo contrário, me parece que ele gosta muito dos personagens, mas ele opta por sucesso, por o final do seu objetivo, que é ter dinheiro, né, riqueza e tal, e as coisas foram meio que acontecendo de maneira impulsiva e impensada. Então, fazendo assim uma pausa na ideia dos personagens em si, vamos falar um pouco do que é um psicopata, né, que eu acho que é a principal questão que fica, né, qual dos dois tem essa característica, qual que não é, né. O psicopata é alguém que não tem capacidade de sentir e se colocar no lugar do outro, capacidade de empatia, de se conectar com o outro a ponto de se sentir mal por alguma coisa que pode estar fazendo. Imagina, uma pessoa que não é um psicopata fere alguém, prejudica alguém, e por mais que às vezes isso possa passar batido, dependendo do nível de sofrimento que tu possa causar, tem alguma sensação com isso, né? Poxa, em alguns momentos a gente pode até optar por uma coisa ou não, mas a gente tem sanções em relação a isso. Um exemplo aqui, tá? Imagina que a pessoa tem o desejo de roubar algo do outro, por determinado motivo, sei lá, vamos imaginar que tá passando dificuldade, ou tem que obter aquilo, ou para salvar sua pele, enfim, né? Não é essa a questão, aqui não é, o negócio não é fazer juízo de valor, a questão é que há o desejo de determinada situação, né? Um psicopata só consegue enxergar a sua parte do desejo. Eu preciso daquilo, eu vou lá e vou pegar. Se tiver que matar, tudo bem. Alguma pessoa pode até fazer a mesma coisa. Uma pessoa que não tem psicopatia pode até fazer a mesma coisa, se achar que no peso isso é importante. Só que isso vai trazer sensações. Poxa, vou lá machucar o cara, vou roubar o cara que tá precisando também. Outra vez não tá precisando tanto, mas é errado. Tem aquela coisa do senso do que é certo e o que é errado.
Os psicopatas, não. Mas vai além disso, né? Mentir de forma excessiva, capacidade de manipular, ludibriar, enganar, encantar, né? Frieza afetiva, incapacidade de sentir, superficialidade dos sentimentos, prazer na dor do outro, não ter remorso ou culpa pelas coisas que faz, uma sensação de estímulo no transgredir, dá prazer transgredir. O ato o ato maldoso passa a ser quase como um troféu muitas vezes. Isso não é uma regra, não tem que ter todas as características, mas algumas características vão cada vez falando mais a favor ou menos a favor, né? É uma régua. Uma régua de características. Não é porque uma pessoa mentiu sobre determinado assunto que ela passa a ser psicopata, né? É uma régua, né? E essa régua, o ponto extremo, a incapacidade total de conexão ou a crueldade, né? No ponto máximo seria a psicopatia, mas existem níveis, né? Existem pessoas que têm maior ou menor capacidade dentro de cada característica. Isso para tudo, certo? Então, as características do psicopata que eu citei também tem que ser colocado na quantidade. O quanto isso é, né? Assassinar de maneira compulsiva, enfim, tem uma série de características que devem ser vistas. Então, essas são as principais diferenças desses personagens que eu queria trazer aqui hoje. Alguma dúvida pode mandar no direct, me segue lá no Instagram que tem conteúdo direto sobre essas situações dos filmes e nos vemos por aí. Valeu!